Olá, o pessoal já está entrando. Daqui uns minutinhos já vamos iniciar então a nossa live. Que bom, Francisco, Vinícius, legal. Já estamos aí em quase 20 pessoas, muito bem. Daqui a pouquinho, então, iniciamos aí a nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, boa tarde. Legal. O som tá legal? Tá? Tudo bem. Ipog Vitória. Legal. Vamos ali. Mais um minutinho. Iniciamos então os nossos comentários. Assim, conforme eu for comentando, explicando e interagindo com vocês, podem ir fazendo perguntas. Vamos fazer não de uma aula, e sim de um bate-papo, né? Aí o pessoal de Teresina, Piauí, nossa, muito legal. Tudo ok por aí? Tudo bem, pessoal. Hoje vamos falar então aí, o Jefferson perguntando, né, do que vai ser o nosso conteúdo. Então vamos falar um pouco de edifícios inteligentes, Jefferson, né? Uma análise aí profunda de como nós, profissionais da área, arquitetos, engenheiros, interagimos, né, integradores, profissionais de design, o que nós precisamos observar nesse novo cenário e principalmente, né, qual é o futuro? O que nós pensamos aí em função de como serão os nossos prédios, né? Os nossos edifícios inteligentes, ou só serão os nossos apartamentos, ou só o edifício burro e o apartamento inteligente. Então é essa conexão que nós precisamos aí encontrar, principalmente os profissionais, que depois desta fase seremos os responsáveis. Então vamos lá, já são 16 horas, né? Já estamos aí em quase 40 pessoas. Eu acho que nós podemos estar iniciando então o nosso bate-papo, ok? Top, então? Então vamos lá. Eu sou formada em arquitetura e engenharia civil há poucos anos, há 21 anos já. E após, eu senti bastante a necessidade de adquirir conhecimento voltado à engenharia, à eficiência energética, reuso de água, enfim, vários pontos. Aí começaram os meus estudos, por isso que eu fiz um doutorado pela Federal do Paraná em Engenharia e Ciências dos Materiais e após um PhD em Eficiência energética e energia renovável, né? O porquê de todo esse processo, o porquê dessa análise e da preocupação, da ênfase de todo esse contexto de como tornar os edifícios, as residências inteligentes, eficientes, né? Hoje eu faço parte, então, e sou professora do MBA em Construção Sustentável e Edifícios Inteligentes pelo Ipog. E é de grande valia estar comentando logo no início a importância, sabe, desse contexto de poder valorizar, de ter como valorizar estes estudos, essa amplitude do que realmente é um cenário além do cenário atual, pelo que estamos vivendo, pelo que tem aí num futuro muito próximo, você pode ter a necessidade, nós vamos ter a necessidade, sim, de um futuro vivo, de um mundo de edifícios autossustentáveis. E aí o caminho é visionário, né? É nosso, dos profissionais, desses profissionais que estão aí interagindo nesse processo de construção sustentável. Então esse MBA do Ipog em construções sustentáveis, ele vem trazendo os professores com conteúdos nacionais e internacionais que com certeza farão um futuro
regenerativo nesses processos e nesses procedimentos. Vamos trazer algumas teorias, né? E relembrar para quando nós comentarmos edifícios eficientes, né? Construções sustentáveis, nós profissionais da arquitetura, da engenharia, integradores e design, deveríamos entender um pouquinho do que é arquitetura bioclimática, de como é o contexto, de como eu devo conhecer os dados, onde é o local de identificação, onde é o período de maior probabilidade aí de desconforto, aonde eu estou projetando, qual é a latitude, a longitude, qual é a zona bioclimática. Nós temos 8 zonas bioclimáticas aí no nosso Brasil, e isso incluir nos nossos projetos para compensar essas condições. Então, o nosso primeiro passo é esta observação. Vocês já pensaram nisso? Já pararam para observar que essa é a parte tão como importante como todos os materiais, todas as outras consultas e todos os outros quantitativos, sim, de iniciarmos uma obra, iniciarmos um projeto ou iniciarmos um projeto de retrofit ou de consultoria? Então vamos lá, né? Quem não quer ter um lar saudável? Eu sempre pergunto, quem não quer ter um lar termicamente confortável, que gaste menos água, menos energia, menos gás? Então isso é o resultado desta arquitetura ecológica, verde, sustentável, é proporcionar essa grande vantagem à comunidade, fora a obrigatoriedade que nós temos com o meio ambiente. Então, os nossos cuidados, essa interação, esse propósito, já é bem claro se formos observar a NBR 15.575. É bem nítido nessa obrigatoriedade o que é que nós devemos observar, tomar atenção nesse propósito e iniciarmos em nossos projetos, né? O que nós temos que nos preocupar de imediato? Nós temos que observar a carta solar, nós temos que entender as orientações e a localização do processo de todo aquele canteiro. Nós precisamos observar e pensar em como será aí as formas do nosso edifício, como serão as paredes, a cobertura, os materiais de proteção. É uma grande realidade, né? Aqui, ó, o pessoal da Espaço da Verdade, realidade, não há outra forma de construir que não seja pautada em inteligência e sustentabilidade. E pensar em também proteções solares, como estão os nossos envidraçados. Está ocorrendo a ausência de ofuscamento ou está tendo muito ofuscamento? E as nossas aberturas são enormes, os nossos envidraçados passando radiações dia a dia e nós aquecendo os nossos edifícios, gastando para ar-condicioná-lo. Como é que fica esse processo? Nos preocupamos em nossos projetos com o clima, com os ventos predominantes, com a umidade, com a ventilação? Quais são as condições climáticas da região onde eu projeto ou onde eu estou fazendo um retrofit? E mais, e os materiais? Como ficam os materiais, né? Transferência de calor, a transmitância térmica. Quais são as minhas escolhas, né? O que eu acho desse meu processo? O que eu penso e sei sobre absortância térmica? Aí eu já interajo com outros desempenhos, né? E venho aqui colocar para vocês algumas observações. Como é que fica? Já pensamos e observamos, né? E até no nosso MBA tem disciplinas voltadas a isso, né? Desempenho lumínico. O que eu preciso para que ele se torne um prédio eficiente, ou uma obra eficiente, uma construção, um edifício eficiente e sustentável? Qual é a NBR que sinaliza um momento de eficiência energética, falando em desempenho lumínico? Eu sei
e onde procurar, né? Eu sei que no meu projeto lumínico eu tenho que estar de acordo com o 995. Eu sei que a minha avaliação lumínica deve ser em acordo à NBR 15575. Eu tenho softwares, eu não preciso só fazer isso onde chegamos ao 9.0. Então o Dialux Evo é um software free, é um software que nós podemos trabalhar com iluminação natural, iluminação artificial e aí trazer muitos e muitos dados, gerando resultado, exportando as nossas plantas para o AutoCAD, onde lá nós conseguimos trabalhar com eficiência os nossos circuitos, os nossos projetos elétricos. Até na nossa disciplina do MBA de construção sustentável, é a minha parte falar sobre esse projeto luminotécnico, falar sobre o projeto de automação, como isso, né, nós podemos estar interagindo, encaixando, introduzindo isso nas novas edificações com eficiência, com bons resultados. Eu espero aí que vocês estejam entendendo o que eu estou tentando colocar. E se tiver alguma pergunta, pode vir aí a estar descrevendo aqui no chat, eu vou respondendo vocês, ok? Nós temos aí também uma outra parte super importante em nossos projetos. Como é que fica o desempenho acústico no processo todo, né? Como é que eu entendo a NBR, os sistemas de vedação, os pisos, né, os ruídos e como isso interagem, não parecendo tão longe em se tratando de construção sustentável de eficiência, mas os materiais empregados também no desempenho acústico, como nós temos também essa disciplina aí no nosso curso, no nosso MBA, nós temos uma disciplina voltada só ao desempenho acústico, qual é a importância dele no prédio eficiente, né? Na construção sustentável, quais são os equipamentos prediais, os melhores equipamentos, como são os ruídos, como envolve os requisitos gerais desse processo. Então, tudo nós devemos observar. Agora segue algumas observações e alguns paradigmas, né? Deve ser muito caro. Isso não sei, eu acho que é muito para mim, profissional que estou projetando isso, né? Não está ao meu alcance. Então esses paradigmas, tanto dos profissionais quanto do cliente, ele precisa ser quebrado. O cliente ele tem que observar que quando ele busca esse conforto e essa segurança, não só se dispõe de querer facilidade em todos esses processos, de simplicidade no manuseio, na manutenção e na performance do todo do edifício, mas ele busca também muito estar em iguais os recursos naturais e os valores competitivos para esse processo. Então eu tenho que mostrar a valorização do imóvel, eu tenho que descrever ao proprietário que ele será sim integrante de um processo de inovação, mas ele terá garantias de um retorno e de um benefício também imobiliário e financeiro. Então o que se tratava de algo que era para super-herói e que eram para um feeling da sociedade que não estava tão próximo da gente, hoje se percebe muito próximo. Um exemplo é você comprar hoje alguns equipamentos, né? Uma unidade de algum processo, estar instalando na sua própria casa, sem mesmo ter um integrador e estar ligando e desligando a lâmpada no seu smartphone. Então hoje nós temos aí a Alexia, que você conversa com ela e ela conversa contigo e monitora televisões e monitora vários outros procedimentos. Então desliga, liga lâmpadas e abre janelas, persianas. Então nós estamos vendo o quanto o nosso cliente quer e tem a necessidade disso. Ok, pessoal?
E nós temos mais uma dica em se tratando em projetos e construções sustentáveis. Várias regiões no país estão utilizando telhados verdes, né? Jardins verticais, procurando essa intervenção paisagística das paredes externas do edifício, melhorando a qualidade do ar, a performance térmica, né? A diminuição de temperatura interna dentro dos ambientes, o embelezamento desse externo, né? Como é feito o gotejamento para esses jardins verticais, sempre então muito utilizado com o reuso de água da chuva, já sendo aí utilizada essa água das cisternas para esse manejo. Então nós temos várias características e observamos que o mundo está voltado a essas construções sustentáveis. A gente se vê também um edifício, recentemente eu estive observando na Alemanha, ele utiliza algas entre os seus envidraçados, entre as placas de vidro. Elas captam todo o calor solar como o gás carbônico da atmosfera. E em troca devolve uma biomassa que é transformada em biogás, distribuindo na forma de energia elétrica ou calor. Além dela purificar o ar, percebe-se aí que é utilizado essa geração para acender lâmpadas. Então, essas algas nesses envidraçados desse edifício na Alemanha, elas funcionam como uma persiana natural, bloqueando, né, essa radiação solar, e ainda tem o resfriamento do espaço interno. Então, hoje em dia, você observa muito essas características inteligentes, principalmente adicionando o paisagismo e levando em consideração as características inteligentes na obra, né? Nós temos um edifício na Austrália, que é um dos edifícios mais altos do mundo e com utilização de paisagismo em suas fachadas. Nós temos aí toda a irrigação desse paisagismo utilizando águas cinzas, né? E essas águas cinzas, da onde que elas são? Elas são captadas de lavanderia e dos banheiros. Então ela ela se transforma, né? Ela se modifica através de alguns componentes de cloro e alguns produtos que são colocados, e ela volta então através do gotejo, através desse bombeamento, a estar aí então se certificando de que toda a umidade desses posicionamentos aí, dessas linhas de vegetação no jardim vertical, estejam aí em comum acordo e procurando se manter assim úmida e com as características realmente de criar esse espaço aí de contraste, né, perante a edificação. Existem muitas obras no Brasil e fora do Brasil da utilização, né, desse plantio, dessa essência de estar linkando o meio ambiente junto com as condições da construção. Com certeza há resfriamento, com certeza há a utilização da absorção da poluição do ar. Então a gente já está vendo grandes complexos com milhões de plantas na China e muitos lugares. Qual é a integração de tudo isso para o edifício e para o meio? Isso é arquitetura sustentável, né? É operar de forma sustentável para absorver também a poluição solar, né? A poluição do ar. Nós temos aí requisitos já vindo aí como prioridades em muitas certificações, mas em conformidade com esse processo todo de eficiência, nós não podemos esquecer o mais fácil,
o mais óbvio, que é o reuso de água nas edificações, e perceber que a eficiência e a confiabilidade do sistema de aproveitamento de água da chuva está ligado à NBR 15.527. O que ela nos traz, né? Ela nos direciona ao dimensionamento do reservatório e principalmente a necessidade de um ponto ótimo de combinação do reservatório e da demanda a ser atendida na necessidade em metros cúbicos naquele mês, naquele ano, seja para um resort, seja para uma residência, seja para um shopping, seja lá para onde for. Então nós temos métodos do Azevedo, método australiano, método inglês, nós temos o método de Rippel, nós temos vários métodos dentro dessa NBR e que devem ser sintetizados para cada região do nosso país aí para verificação. Poxa, é legal na minha região? Resulta na maior eficiência, com o menos gasto possível de água da minha concessionária? Resulta. Então é aí que é o resultado de o reuso de água da edificação que vem a ter a eficiência realmente importante no nosso processo. Outro ponto que eu acho de extrema valia ser observado pelos profissionais é quando falamos de aquecimento solar, das nossas placas solar, né? Nós temos que interagir junto com a NBR para saber como faremos o projeto, como faremos aí a execução, quais são os materiais de integração nesse processo, como devemos observar para quê? Para que não ficamos só na mão do fabricante, da indústria. Diz, tantas placas, um boiler de, sei lá, 400, 500 litros, né, um aquecedor de tanto. Então nós precisamos dizer, mas o que é renovável? O que é sustentável? Como eu faço esses cálculos, né? Veja lá, tem na NBR 12.269, tem todos os quantitativos, como é que nós devemos utilizar então o aquecimento solar por termosifão. Nós temos uma das melhores radiação aí do mundo, é a nossa radiação no Brasil, então nós temos tudo para utilizar da melhor forma o aquecimento de água através da radiação. Outro cunho bastante interessante aí da construção civil e que vem a todo vapor é a geração fotovoltaica, né? Outro ponto importantíssimo. Nós temos aí a resolução 482 de 2012 da ANEEL aí que nos dá a liberdade de gerar a nossa própria energia, né? E nós temos aí a 687 de 2015 que também nos propõe, é uma resolução que nos garante a compartilhar essa geração, né? Como utilizar isso? Como compartilhar? Como eu posso gerar em um local e estar compartilhando essa energia em outro? Então eu posso ter um sítio e ter aí uma geração de energia, desde que eu tenha, né, a minha rede pública, eu tenho aí como direcionar essa energia que eu estou gerando dentro desse local, neste local, e estar utilizando essa energia através dessa resolução 687 em qualquer outro lugar que eu queira utilizar, desde que tenha o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ. Então eu gero e eu utilizo, né, em meus aparelhos e utilizo aonde eu precisar e estou aí então com créditos mensais no que foi gerado e o que passou por esse relógio, né, bidirecional à rede pública, às nossas concessionárias. Outra coisa que tem chegando no Brasil, que eu acho fantástico e eu gostaria de estar passando para vocês, é o revestimento fotovoltaico, né? É todos aqueles prédios maravilhosos que a gente vê em Doha, em Dubai, com aqueles envidraçados, né? Com revestimento único, com vidros coloridos, acabamento perfeito. Então nós temos uma empresa já no Brasil, né? Chamada
Chromatix, é a representação da Chromatix no Brasil. Então esse Chromatix, ele tem aí, são revestimentos, são vidros coloridos e eles são coletores térmicos e também módulos fotovoltaicos. O interessante é que eles são aplicados aí com custos modestos e além de embelezar, nós temos aí o processo das cores da asa de uma borboleta. No site deles e tentam conhecer. Ok? Pessoal, alguma pergunta até agora? Como é que vocês estão? Estão interagindo aí com a gente? Bom, aqui o pessoal está perguntando, né? Qual é aí o nome do software do Dialux? Dialux Evo 9.0. Recentemente ele Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto tá tudo muito tranquilo. Aí, vão me perguntando, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho sobre eficiência energética. Então, nós temos vários pontos importantes e principalmente de automação e monitoramento. Do quê? Da minha energia, através, né, do computador, através dos nossos softwares, dos nossos iPhone, smartphone. Nós conseguimos verificar a economia de energia, a geração de energia. A gente tem sistemas aí de inversores para colocar nos elevadores existentes que fazem essa economia de energia. Nós temos também automação de bombas por timer, né? Para que ela não seja ligada em momentos onde nós estamos aí numa faixa de valores, né, mais altos de quilowatt, que é aquela faixa de valor aí das 17, 18 horas até as 22, 23 horas. Então eu tenho elevadores eficientes, né, que a partir da energia cinética geram, produzem no seu movimento a energia elétrica. Eu tenho aí a existência hoje de energia solar por fotovoltaica, energia eólica, películas solares nos envidraçados para controle solar, né? Controle da radiação ao ambiente interno. Eu tenho LEDs, sensores de presença, eu tenho controle de temperatura de caldeiras e boilers, tenho fotocélula, tenho desligamento automático das luzes externas do condomínio. E aí? Tem muita coisa. E o que eu tenho que observar, né? O que eu preciso otimizar nesse meu processo? O que eu tenho que custar? O que isso custa? O que isso gera por esse tipo de equipamento? Quem será recompensado? Sou eu? Sou o meio ambiente? Há um retorno para o proprietário ou não? A partir do momento que vocês vierem a fazer um curso com a gente, vocês vão falar, poxa, não pensava nisso. Eu não imaginava que poderia ser dessa forma. Quando eu passo isso hoje para os meus clientes aqui em São Paulo, ou até no Sul, que eu tenho escritório também lá, eles ficam, poxa, mas eu não pensava nisso, ninguém não me falou isso. Então você tem que ter dados verídicos, dados científicos, através, né, de cálculos, através de uma NBR. Quando você começa a passar isso, né, para os clientes, fala, poxa, vale um investimento, né? Vale pensarmos como retomar e recompensar todo esse processo. Então você otimiza, gera custos, mas você depois há um retorno e você precisa compartilhar isso com o seu cliente. E às vezes eu faço algumas perguntas também. Quantos de nós já não presenciamos jardins, house, escadas iluminados sem necessidade? E ainda, quando nós temos uma iluminação natural disponível. Salas de ginástica, sala de jogos iluminadas, climatizadas,
sem ninguém estar presente dentro do ambiente. Olha só, aí está os gargalos do consumo, né? Quanta coisa que a gente tem que parar para pensar. E é através desse MBA que a gente vai conseguir solucionar vários pensamentos e verificar como isso irá compensar o futuro aí próximo, que é o nosso após todo esse cenário atual, tá? Eu trago também, agora puxando um pouquinho mais para minha disciplina, para o lado de automação, né? É o que a gente aí vislumbra, principalmente no nosso projeto Eficiente, aqui junto com a Orizid, né? O que é o escopo do projeto, né? Olha que maravilha, nós já estamos fazendo isso para os nossos clientes, e os nossos clientes de classe média, classe baixa, não é só aquele feeling de interação que se existia há muitos anos atrás. Nós estamos já conseguindo fazer projetos de controles de iluminação, cortinas e persianas motorizadas, sistemas de som ambiente, câmeras de vigilância, fechaduras biométricas. Quantas e quantas vocês já não viram por aí? Fala pra mim. Muitas, né? Você chega no apartamento, você chega na residência de muitas pessoas, você observa lá, uau! Eles estão então com uma fechadura biométrica, né? Comando por smartphone, por tablet, sistemas de climatização, né? O senhor ou o proprietário, antes de chegar em casa, 10 minutos antes, ele já está lá no seu smartphone clicando, quero tantos graus, 10 minutos antes de chegar em casa, já tem um cenário de luz, já tem o controle de climatização, já entra, já tem um áudio, um vídeo ligado, tem segurança, tem contato direto com a comunicação e mais, tem também como cuidar da irrigação de todo o paisagismo. Tem também como controlar e cuidar por automação parcial ou completa até o manuseio de todos os processos das piscinas. Olha que show, né? É muito interessante. Mas tudo bem. Voltando aqui ao nosso assunto, que o nosso assunto não é só automação, o que mais tem de importante em se falando nesse cenário num todo? Nós conhecemos todas as certificações, certo? Nós sabemos do BREEAM, do LEED, do processo Aqua, né, da Casa Azul, que é a certificação aí que já tem a obrigatoriedade para edifícios e casas Minha Casa e Minha Vida, já tem a obrigatoriedade do reuso de água. Nós sabemos do nosso selo nacional, nosso selo Procel. Esse eu trago com muita valia. Por quê? Porque isso tem dados científicos aqui do nosso Brasil, entendeu? Se você começar a pegar esse material, ver os regulamentos, RTQC, né, que é o Regulamento Técnico Comercial, RTQR, que é o residencial, você não precisa estar certificando o seu projeto, a sua obra, se você não quer, mas você pode sim estar lendo, porque ele divide em 3 requisitos. Primeiro, envoltória. Se você começar em seus projetos ou em seu retrofit, utilizar dados, né, desses regulamentos, que são dados científicos estudados e comprovados, né, que tem prescritivo, tem também utilizados no software aí de simulação, você começa a observar, peraí, como estão os meus envidraçados? Como está a minha orientação? Como está o movimento do meu edifício, né? Ou na composição, na concepção do projeto, ou esse edifício já existente, tá? Como é que está a envoltória? Como é que está o meu sistema de iluminação? Quantos watts por metro quadrado é uma média legal para que eu tenha aí economia de energia, tá? Além disso, claro, vinculado, tá? O que vai ficar vinculado? Vai ficar vinculado a também as outras NBRs. Então você vai lá ver como é que tá os estágios de iluminação. Pô, tá legal. E aí, como é que tá aí
a questão dos looks necessário e recomendado pela 899 para aquele ambiente. Então esse é o show do negócio, é você conseguir interagir com vários dados e vários regulamentos, várias normativas, e aí observar e dizer assim, poxa, isso tem dados que comprovam eficiência. Isso é construir com inteligência. Tem uma aqui, observação, deixa eu ver, show. Pelo que você está dizendo, os profissionais que se especializarem nessa área sustentável e inteligente serão a bola da vez em um futuro próximo. Sim, Luane, não estou enxergando direitinho, eu acho que é a Luane Deros. Bom, enfim, querido, olha, o seguinte, hoje é a medicina. Eu sei, com essa pandemia, todo mundo sabe. Excelente. Vocês precisam cuidar da gente. Mas depois que isso acabar e a nossa economia como está, nós seremos, sim, os salvadores da pátria. Isso pode ter certeza. Em todas as áreas, na engenharia, na arquitetura, no design, o cliente vai precisar da gente. Principalmente, ele está interagindo com a sua residência como nunca interagiu. Nunca se fez live, nunca se fez tanta coisa, nunca utilizou a tecnologia desta forma. Então, nós vamos percebendo que essa técnica vai fluir. E outra, nós temos que ter condições científicas para resolver. Não adianta só no blá blá blá, eu acho, eu penso, eu não sei, não. Nós precisamos entender do processo. Nós precisamos sim nos especializarmos para saber qual a melhor forma de considerar em todas as etapas dos projetos, tanto do arquitetônico, quanto dos complementares, quanto de design, quanto de paisagismo. Eu falo sempre aos meus alunos e aos profissionais colegas meus. Quando eu me formei em arquitetura na FURB há 21 anos atrás, lá em Blumenau, o que era de mais importante era falar em design. E os meus clientes conversavam comigo sobre cortina, sobre quadros de pintores internacionais. Era uma loucura. Hoje, dificilmente o cliente me procura para conversar sobre isso. Ele chega para mim e fala assim, olha, eu quero tudo muito clean, mas eu quero economia, simplicidade, eu quero ter conforto térmico, conforto lumínico, entendeu? Olha que legal, entendeu? Eu estou me vendo dentro do edifício. E antigamente não, parecia... Isso quando eu fiz arquitetura, né? Quando eu fiz arquitetura, parecia que a gente construía o edifício, mas não existia um ser ali dentro. E hoje é o contrário. Hoje é o conforto térmico, o conforto lumínico, o conforto acústico, o conforto do processo. Aí existe um ser. Aí existe uma residência, um edifício. Aqui, o IG Arquitetural. Quais estratégias você indica para captar clientes nessa vertente de renovar o espaço residencial deles? Bom, com a interação dessa tecnologia, com a interação, né, de todos os processos, o que você percebe? O cliente ele já te procura dizendo assim, eu ouvi falar que tem isso, eu achei interessante isso. Isso que eu falava assim, nossa, principalmente lá no sul, né? A gente mora numa cidade tão pequenininha, é tão interior, que eu falava assim, não é possível que a gente vai fazer automação aqui, que a gente vai fazer projetos sustentáveis aqui. Nunca se viu tanto cliente reciclando lixo, coisa que nunca aconteceu em lugar nenhum. Nunca se viu o que a gente se vê hoje. Então essa é uma das tendências, com certeza, de um futuro aí que vem fazer parte da nossa evolução. Da evolução como ser humano no mundo. E eu penso aí
que a arquitetura e a automação do futuro terá necessidade de tomar conhecimento da crescente crise ecológica mundial e deverá contribuir com essa crise em uma escala que poucas outras atividades poderiam contribuir. Então, eles ficam impressionados. Aqui é o Jorge falando, né? Faça automação do seu escritório que eles ficam loucos. Então você começa a movimentar e começa a mostrar esse nicho hoje como um diferencial para os teus clientes e eles começam a ver que é um futuro tão próximo que se transformará todos esses processos num pré-requisito. Então o cliente, o proprietário, em função disso, está dentro de uma necessidade de melhorias da qualidade de vida, tanto do usuário, quanto qualidade de vida em se tratando de meio ambiente. Aí está, então, todo o gargalo disso. Eu preciso interagir, eu preciso pensar na minha vida como eu serei aí evidenciado em edificar prédios eficientes, garantindo ao usuário, né, a necessidade que ele tem hoje do aconchego, de todo o processo e principalmente na redução de custos, né? Que hoje não é só mais isso que o cliente quer, ok? Aqui tem uma outra pergunta. Quando a cortina sobe, a luz acende, eles querem na casa deles, não precisa falar muito. É verdade. Quando você começa a interagir e a mostrar, né, até nas nossas aulas aí do MBA e do IPOG, nós levamos muito isso, né? Casos, né, cases dos nossos clientes, como é a interação disso. E quando você passa valores, então, Jorge, você não tem noção. Eles começam a interagir com tudo aquilo e falam assim, nossa, não acredito que eu posso estar evidenciando isso aqui na minha casinha simples. Pode sim. Aqui uma outra pessoa perguntando, casas inteligentes é um bom tema para TCC de arquitetura? Casas inteligentes, sim. Construção sustentável, sim. É algo aí que tem muito, mas muito material. Fica aí o meu contato, aureavendramin@hotmail.com. Pode me mandar mensagem. Eu tenho bastante material. Com certeza, se eu puder te ajudar, vai ser muito legal. Sim, tema atual e que se tornará obrigatório em um futuro próximo. Bem lembrado, bem lembrado. Nós já temos a obrigatoriedade, escuta essa, de prédios de edifícios públicos federais, a obrigatoriedade do selo Procel, o selo ENSE, esse mesmo selo aí que a gente tem nos ar-condicionados, do selo Procel, A, B e C, é o selo ENSE, que é o PBE Edifica, né? Que é o selo aí que retrata aí a possibilidade que você terá de garantir aí o seu propósito em função de todo esse eixo. Entendeu? Com a matéria que você ministra, estou cursando. Uau, muito legal. Você me espera que, se Deus quiser, em maio estarei aí em Porto Alegre ministrando a disciplina Princípios e Aplicações da Domótica e Projeto de Automação Wireless de Ambientes. Estarei aí, hein? Vou com tudo. Vou ensinar Dialux, vou ensinar um monte de projeto. Me aguardem. Próximo tema para os cursos. Isso mesmo, Teixeira. Só me convidar que eu vou sim, sem problema. Ok? Aí, pessoal, mais alguma pergunta? Espero que eu tenha aí conduzido assim de uma forma um tanto simples, né? É mais um bate-papo mesmo, mas é para aguçar em vocês a importância de tudo isso.
né? A importância que o nosso Brasil tem nessa modificação, nesse novo propósito aí de novas edificações, tá? Gilson, que saudade de você aí de Foz do Iguaçu, da Unila, né? Muita gente aí, obrigado por todo esse nosso contato. Fica aí então o meu e-mail, tá bom? aureavendramin@hotmail.com. Vocês me mandam mensagem, me adicionam também e nós vamos bater um papo bem legal. Vou mandando materiais para vocês e vocês de Porto Alegre, hein? Daqui uns dias eu estou aí. Eu estou com muito material para vocês, ok? Você tá morando em Curitiba agora? Que show, hein, Gilson? Boa sorte, então. Grande abraço a todos, bye bye. Espero nos encontrar em breve, ok, pessoal? Beijão.